A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Hoje, quero estar trazendo mais um devocional diário, baseado em uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo. Vamos estar lendo? E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Versículo de número 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Meus irmãos e ouvintes, dentre todos os reis que já reinaram sobre Judá, o rei Ezequias é considerado, segundo a visão bíblica, do versículo qual nós lemos, o versículo 5 do capítulo 18 do livro de 2 Reis, o rei que mais confiou no Senhor. A palavra nos diz que Ezequias no Senhor confiou, de maneira que, depois dele, não houve nenhum rei semelhante, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, o rei Ezequias havia confiado no Senhor de uma forma a qual antes nenhum dos reis haviam confiado, e também depois dele, nenhum dos reis que precederam Ezequias confiou no Senhor como ele confiou. Ezequias, quando começou a reinar sobre Judá, agiu de uma maneira totalmente diferente de seu pai Acás. Eu digo isso em um bom sentido. Só para termos uma ideia, a palavra nos mostra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 28, a impiedade de Acás, que fora pai de Ezequias. Meus queridos ouvintes, Acás, quando começou a reinar sobre Judá, tinha 20 anos, e ele ao todo reinou 16 anos. Mas não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Antes, efetuou sacrifícios a deuses estranhos. Nós vemos essa decorrência de fatos no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 28. Já Ezequias, quando começou a reinar, reestabeleceu o culto do Senhor. Como também abriu as portas da casa do Senhor, ele se tornou um rei prudente que depositava toda a sua confiança em Deus. Ele se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Sucedeu que, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, rei de Israel, ou Samaria, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E ao fim de 3 anos, no ano 6º do rei Ezequias, que era o 9º ano do rei Oséias, rei de Israel, que Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou Israel para a Assíria, e aqui ocorre a queda de Samaria. Justamente por eles não terem obedecido à voz do Senhor, antes traspassaram o concerto do Senhor, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem o fizeram. No versículo 13 do capítulo 18 do livro de 2 Reis, qual nós lemos, nós vamos ver que no ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, que também fora rei da Assíria, vai subir contra todas as cidades fortes de Judá, e vai tomar elas. Então o rei Ezequias vai enviar ao rei da Assíria, a Laquis, uma palavra, dizendo que ele, ou seja, Ezequias, havia pecado, e dizia para Senaqueribe se retirar de Judá. Em outras palavras, tudo que Senaqueribe impusesse, isso Ezequias cumpriria. Provavelmente ele diz que havia pecado, pois a palavra nos mostra, no versículo 7, a parte B do versículo,
que Ezequias havia se revoltado contra o rei da Assíria, isto é, ao que tudo indica, a Salmaneser, e não havia o servido. O rei da Assíria, Senaqueribe, agora vai impor ao rei de Judá, a Ezequias, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, Ezequias vai dar toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, ele vai cortar o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias havia cobrido, e ele vai dar ao rei da Assíria. Contudo, Senaqueribe vai enviar ao rei Ezequias pessoas que, em outras palavras, o representariam: Tartã, Rabsaris e Rabsaqué, de Laques, com um grande exército, e subindo vão vir a Jerusalém. E vindo eles vão parar ao pé do aqueduto da piscina superior, que estava junto ao caminho do campo do lavandeiro. O rei Ezequias vai ser chamado. E vão sair em direção àqueles homens de Senaqueribe: Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Rabsaqué, como um porta-voz de Senaqueribe, vai dialogar com aqueles homens que Ezequias havia enviado, dizendo que eles deveriam dizer a Ezequias que assim dizia o grande rei, o rei da Assíria. E então Rabsaqué, em nome de Senaqueribe, pergunta que confiança era aquela em que eles confiavam. Na verdade, meus irmãos e ouvintes, nós vemos que Rabsaqué havia projetado um plano minuciosamente preparado para amortecer o coração dos moradores de Jerusalém, ou seja, das pessoas que viviam no reino de Ezequias. Em primeira instância, Rabsaqué vai mostrar que ele havia vindo com um exército que era capaz de derrubar todo o reino de Judá. E pouco a pouco ele vai tentando aniquilar a confiança dos moradores de Judá no Senhor Deus, como também no rei Ezequias. Resumidamente, em dado momento, os representantes que Ezequias havia enviado pedem para que Rabsaqué falassem a eles somente em siriaco e não em judaico, que era a língua dos moradores de Judá. Eles pedem isso, pois os moradores de Judá estavam em cima do muro, ou seja, escutavam aquela conversa e conseguiam entender as ameaças de Senaqueribe, que tinha como porta-voz Rabsaqué. Justamente porque ele estava falando em judaico. Porém, ao que tudo indica, Rabsaqué continuou a falar em judaico, pois ele queria convencer o povo de que o melhor era seguir Senaqueribe. Rabsaqué diz, segundo a palavra de Senaqueribe, para que o povo não se deixasse ser enganado por Ezequias, porquanto, segundo Rabsaqué, Ezequias não poderia livrar o povo de Judá das mãos de Senaqueribe. Rabsaqué também diz para que o povo não deixasse com que Ezequias os fizesse confiar no Senhor, dizendo que certamente o Senhor os livraria, e aquela cidade não seria entregue na mão do rei da Assíria. Ele diz para que o povo não desse ouvidos a Ezequias. Senaqueribe estava apresentando uma ideia de que eles não deveriam temer, que eles deveriam, em outras palavras, aceitar aquela situação e segui-lo. Eles comeriam cada um da sua vide e da sua figueira, e beberiam cada um a água da sua cisterna, até que Senaqueribe viria e os levaria para uma terra como aquela, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e mel, e assim viveriam e não morreriam. Ele continua dizendo que eles não deveriam dar ouvidos a Ezequias, porque, segundo a sua visão, Ezequias incitava o povo, dizendo que o Senhor os livraria. Rabsaqué, em nome de Senaqueribe, primeiro faz a proposta, praticamente irresistível. Depois começa pouco a pouco a tentar aniquilar a fé daquele povo. Podemos nos perguntar como ele tentou aniquilar a fé do povo?
Meus irmãos e ouvintes, o porta-voz do rei da Assíria tentou fazer com que o povo perdesse a fé, apresentando um histórico, que pode ser considerado invicto, de conquistas contra outras nações. Vamos ler. Livro de 2 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 33 ao 35, que assim vai dizendo: Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Ou seja, meus irmãos e ouvintes, Senaqueribe, através de seu porta-voz, estava mostrando que não adiantava a resistência daquele povo. Ele estava decretando a derrota em todo o Judá, pois o histórico mostrava que aquela batalha já estava ganha. Em outras palavras, ele quis mostrar que os deuses das outras nações não foram capazes de livrar as nações das mãos de Senaqueribe. Mas nós temos um porém, meus ouvintes. Senaqueribe não estava lutando contra Ramate, Arpade, Sefarvaim, Rena, Iva e nem sequer contra Samaria, mas sim contra Jerusalém. E quem decreta luta contra Jerusalém está decretando luta contra o Deus de Jerusalém. Quem se levanta para tentar afligir Jerusalém está se levantando para tentar afligir o Deus de Jerusalém. Agora, quem é o homem que teve a capacidade de lutar contra Deus e sair vencedor? Nenhum. O meu Deus nunca perdeu sequer uma guerra, nunca houve, não há e nunca haverá alguém que tenha a capacidade de permanecer em pé contra o Senhor. Pelo contrário, os inimigos se levantam para caírem novamente rendidos diante do Todo-Poderoso. Muitos, quando tocam em você, pensam que estão tocando em terra de ninguém. Coitados, quem toca na menina dos olhos do Senhor está tocando naquele que rege o tempo, espaço e existência. Quem toca na vida do ungido está tocando na propriedade peculiar, particular e exclusiva do Senhor. Meus queridos ouvintes, após o povo ouvir as palavras de Senaqueribe, que tinha como porta-voz Rabsaqué, eles vão se calar e não vão responder a Rabsaqué nenhuma palavra, pois havia um mandado do rei Ezequias para que eles não respondessem. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vão vir a Ezequias com as suas vestes rasgadas, e vão, em outras palavras, contar tudo que Rabsaqué havia dito. Após Ezequias ter ouvido, ele vai rasgar as suas vestes e se cobrir de pano de saco, e entrar na casa do Senhor. Ainda que era rei, não hesitou em se humilhar, buscando a resposta no Senhor. Então ele vai enviar a Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais vão dizer, segundo a palavra de Ezequias, a Isaías, que aquele dia era dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não havia força para os ter. Em outras palavras, Ezequias estava querendo dizer ao profeta Isaías, por intermédio daqueles homens, que eles estavam sem esperança de que iriam vencer. Meus irmãos e ouvintes, resumidamente, aquelas pessoas enviadas por Ezequias vão relatar todas as palavras que Ezequias havia lhes mandado dizer. E nós vamos ver a profecia da parte de Deus para Ezequias, por intermédio da vida do profeta Isaías,
em 2 Reis, capítulo 19, versículos de número 6 ao 7, que assim vão dizendo: E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Rabsaqué, meus ouvintes, envia de novo mensageiros a Ezequias, tentando desanimá-lo. Basicamente, Rabsaqué envia cartas a Ezequias, e Ezequias as lê e sobe à casa do Senhor. E ele estende aquelas cartas perante o Senhor e ora, pedindo para que o Senhor inclinasse o seu ouvido e ouvisse, os seus olhos e olhasse, e ouvisse as palavras de Senaqueribe, que ele havia enviado para afrontar o Deus vivo. Ezequias continua dizendo que verdade era que os reis da Assíria haviam assolado as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. E Ezequias pede para que o Senhor os livrasse das mãos de Senaqueribe, e assim todos saberiam que só Deus é o Senhor Deus. Deus libera uma palavra a Ezequias por intermédio de Isaías, dizendo que o que Ezequias havia pedido acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, Deus havia ouvido. E então o Senhor dirige uma palavra falando acerca de Senaqueribe, dizendo que a virgem, a filha de Sião, desprezava e zombava de Senaqueribe. A filha de Jerusalém meneava a cabeça por detrás dele. Deus faz algumas perguntas, perguntando a quem ele, ou seja, Senaqueribe, havia afrontado e blasfemado, e contra quem ele havia alçado a voz e erguido os seus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Deus continua falando que, por meio dos mensageiros de Senaqueribe, ele afrontou o Senhor. E Senaqueribe também disse que, com a multidão de seus carros, subia ele ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortaria os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entraria nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Ele diz que cavou e bebeu águas estranhas, e com as plantas de seus pés disse que secaria todos os rios dos lugares fortes. Deus então diz, em outras palavras, que, porventura, Senaqueribe não havia ouvido que já dantes Deus fizera isso e já desde os dias antigos havia formado? Agora, porém, Deus havia feito vir para que fosse Senaqueribe quem reduzisse as cidades fortes a montões desertos. O Senhor estava mostrando que fora ele quem permitira que Senaqueribe efetuasse toda aquela destruição contra as outras nações. Por isso os moradores daquelas nações, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados, passados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde e o feno dos telhados e trigo queimado, antes que se levante. Porém, Deus disse que o assentar de Senaqueribe, e o sair e o entrar, e o furor que ele tinha contra Deus. Deus sabia, por causa do seu furor contra Deus, e porque a sua revolta havia subido aos ouvidos do Senhor. Portanto, Deus colocaria o seu anzol no nariz de Senaqueribe, e o Senhor também colocaria o seu freio nos beiços de Senaqueribe, e o faria voltar pelo caminho por onde havia vindo. Meus irmãos e ouvintes, de maneira resumida,
Deus vai continuar a deliberar palavras contra o rei da Assíria. E no final de tudo, Deus vai enviar um anjo que vai ferir no arraial dos assírios a 185.000 deles. Senaqueribe, rei da Assíria, vai partir e ir e voltar a Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, que era seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, ou seja, filhos de Senaqueribe, vão ferir ele a espada e vão escapar para a terra de Ararate. E Esar-Adom, que também era filho do rei da Assíria, vai reinar em seu lugar, pois Senaqueribe havia sido morto. Assim, Jerusalém foi livrada pelas mãos do Senhor, de um exército ameaçador que tinha em suas mãos um tão grande histórico de vitórias. O inimigo vai tentar nos apresentar alguns históricos da derrota dos outros, tentando nos mostrar que nós não iremos vencer. E realmente, de nós mesmos, nós não temos a capacidade de vencer. Todavia, o Senhor está pelejando por nossas vidas. E se o Senhor está pelejando por nossas vidas, de uma coisa nós temos a certeza: a vitória é certa. E não importa se Senaqueribe está enviando as cartas, se Jezabel está ameaçando ou se Dário está levantando os decretos de morte. Maior é aquele que nos alistou para a guerra, maior é aquele que nos capacitou para lutarmos, maior é aquele que está passeando conosco por entre a fornalha. Maior é aquele que nos revestiu com a espada, o escudo e a couraça. Podem se levantar 100.000, 600.000 ou 1 milhão, vão ser sempre como nada diante do Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer com que toda a criação deixe de existir, que tem o poder de fazer com que os tão grandes montes se prostrem. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que tem o poder de fazer com que todos os rios e oceanos do mundo venham a se secar. Esse é o nosso Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo e compartilhar com mais alguma outra pessoa. E se você puder e quiser, deixe um comentário para que eu possa entender qual foi sua opinião quanto a este vídeo, se este vídeo te abençoou e edificou a sua fé. Amém?